Olá pessoal, tudo bem? Desculpa por não aparecer, tá? Eu tô com um problema no som do meu computador, então eu tô fazendo uma adaptação aqui. Fiz os slides para vocês e o meu celular é que tá gravando no notebook, mas eu já tô resolvendo esse probleminha, tá bom? Na próxima aula já vai estar tudo ok. Bem, pessoal, essa é a primeira aula, então, do segundo bimestre. E no segundo bimestre nós vamos trabalhar período composto por subordinação. No bimestre passado nós trabalhamos período simples, né? Falamos sobre sujeito, predicado, os termos que se relacionam ao verbo, fizemos inclusive a nossa prova. Falamos algumas vezes também sobre o período composto. Agora, efetivamente, vamos trabalhá-lo, tá? Eu vou fazer uma aula, vou procurar não ser cansativa, porque vai ser um bimestre que vai exigir bastante concentração e atenção de vocês. Então eu quero fazer por partes mesmo, então o vídeo nem vai ficar muito longo, porque aí a próxima aula nós vamos trabalhar já os tipos de orações subordinadas. Só que antes eu quero que vocês entendam bem como funciona isso, porque eu acho que vai facilitar, tá certo? Então vamos lá. Esse segundo slide traz uma tirinha que a gente vai fazer uma interpretação dela. Então vamos lá, engenheiro de vendas. Seu vendedor disse que seu produto se conserta sozinho, é verdade? Claro, é verdade que ele disse isso. Vou perguntar de outra forma. Não, uma forma para cada pergunta. Então vamos lá, pessoal. Tem alguma coisa errada por aí, não tem? O cliente senta para saber sobre determinado assunto e o interlocutor dele sai pela tangente. Por que a gente pode dizer que ele saiu pela tangente? Porque ele evitou responder a verdadeira pergunta feita pelo cliente, não é verdade? Porque o que o cliente queria saber quando sentou-se ali? Se era verdade que o produto se consertava sozinho. E ele não respondeu isso, né? Aí, essa resposta dada pelo interlocutor, ela nos permite fazer uma conclusão sobre o produto e sobre o vendedor, não é verdade? O que a gente pode concluir aí? A gente pode concluir que esse produto não se conserta sozinho. E sobre o vendedor, a gente ainda pode concluir que ele não disse a verdade para o cliente dele, né? Agora, essa resposta foi dada dessa maneira, por quê? Porque a personagem que está sentada fazendo a pergunta no primeiro quadrinho, ele se deixou ser ambíguo, né? Então, ele poderia ter feito essa pergunta de outras maneiras para que ele tivesse a resposta que de fato ele quer. Sim, o produto se conserta sozinho ou não? O produto não se conserta sozinho. Aí eu pergunto para vocês, como essa pergunta poderia ter sido feita? Não vamos responder agora, tá bom? Vou passar os outros slides e depois a gente volta. Então vamos lá. Período composto. Eu tenho aqui uma propaganda. Você sabia que agora as embalagens plásticas metalizadas podem ser jogadas nas lixeiras seletivas? Quantas orações eu tenho aí, pessoal? Já até deixei separado aí para vocês no cantinho, né? Tenho duas orações. A primeira é você sabia? E a segunda, iniciada por uma conjunção integrante. Qual é essa conjunção? Que agora as embalagens plásticas metalizadas podem ser jogadas nas lixeiras seletivas? Então já vou dar uma dica para vocês, tá? Período composto. Eles têm esse nome porque ele tem mais de uma oração, ok? Segundo, um período composto por subordinação, ele vai se iniciar com uma conjunção integrante. Conjunção que ou conjunção se, para a gente iniciar as orações subordinadas substantivas, tá bom? Então já fica uma dica para vocês. Próximo slide. Eu trouxe aqui um período simples e um período composto para fazermos a análise desses dois períodos. E o que eu quero que vocês percebam? Que a estrutura do período simples, ela é bem parecida com a estrutura
do composto, né? Então, se a gente começar a perceber isso, vocês vão ter maior facilidade em perceber as semelhanças estruturais entre elas. Então, as mesmas relações sintáticas estabelecidas na oração do período simples, a gente tem no período composto. Já está escrito para vocês. Então, o que é sujeito no período simples também está sendo no período composto. Qual é o sujeito? O motorista. O verbo transitivo direto é o mesmo no período simples e é o mesmo no período composto. E se tratando do objeto, é um termo no período simples, o termo o erro, e no período composto ela é uma oração. Então, em cima lá no período simples eu tenho o erro e no período composto que errou. Então, ela aí é uma outra oração, mas as duas, sendo termo ou sendo oração, têm a mesma função sintática, né? As duas são objeto direto. Reparem aí a conjunção que no período composto, tá? Isso é bem importante. Trouxe um esquema para vocês aqui, como se fosse um esquema matemático, tá bom? Então, o que é a oração principal? É toda oração a qual se associa uma ou mais de uma oração que funciona como termo dela. E a subordinada é toda oração que funciona como termo, sujeito, objeto, adjunto adverbial, aposto, vocativo, né, de outra oração, a principal. Olha o esquema que eu fiz aqui para vocês. Então, uma oração principal e uma oração subordinada vai formar o período composto por subordinação. Gente, a oração principal ela não é nem mais nem menos importante que a subordinada, tá bom? Quando a gente fala de um texto, para a gente entender a compreensão de um texto, eu tenho um parágrafo, não é verdade? O parágrafo de baixo explica o parágrafo de cima. Um depende do outro para ter sentido, tá? Então, eu não vou dizer qual é a parte mais importante, todas são, certo? Vamos lá. Então, o que vocês vão estudar nesse bimestre? Então, período composto por subordinação, orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais, tá? Então, por isso que eu fiz esse primeiro momento. Eu quero que vocês entendam o que é um período composto e a funcionalidade dele. E aí, na próxima aula, a gente já entra nas orações subordinadas substantivas. Lembram que eu falei que a gente não ia responder naquele momento aquela pergunta? Mas vamos voltar. Então, vamos lá. De que maneiras ele poderia ter feito essa pergunta para que o interlocutor desse a resposta de uma maneira mais objetiva? Então, ele poderia ter feito simplesmente assim. É verdade que seu produto se conserta sozinho? Ou, de acordo com seu vendedor, seu produto se conserta sozinho. É verdade? Então, ele poderia ter feito essas duas perguntas, pois aí ele teria uma resposta objetiva. O interlocutor não sairia pela tangente. Pessoal, então é isso. Vou fazer encontro com vocês pelo Zoom para tirar todas as dúvidas. Vou pedir para vocês já começarem a fazer uns exercícios, para vocês começarem a entender como funcionam as orações subordinadas, tá? Vou tirar as dúvidas, vou deixar todas as orientações no post. Aqui já estava lá junto com o link dessa aula. E depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? Então, por enquanto é só. Um beijo.